Então, mulheres que estão presentes aqui, muito boa noite. Boa noite, Ellen, Tati, Patrícia, todo mundo, Ângela, enfim. E para as mulheres também, ou para os empresários que vão assistir depois o gravado. E a gente recentemente teve um encontro presencial e a gente falou muito sobre inteligência emocional, de quanto você precisa estar saudável psicologicamente, quanto você precisa estar ali olhando o seu negócio com uma visão com carinho e com, né, resiliência, abordando todos os assuntos com calma, paciência, porque não é fácil empreender no Brasil, né? São tantas dificuldades, impostos, tantos motivos para a gente existir, mas a gente precisa ter inteligência emocional para sustentar um negócio, né? Então, por trás de um CNPJ forte, vai ter sempre um CNPJ, um CPF mais forte ainda, não é, Carol? E a gente trouxe uma pessoa muito especial, que é a Carolina Ruiz. A Carol, ela é especialista em inteligência emocional. Eu vou deixar ela falar um pouquinho mais também sobre o currículo dela, que é um currículo super especial, né? Carol trabalha muito também, a gente comentou agora aqui, né, de o quanto transitar entre áreas. Enfim, a Carol também é palestrante. Então, Carol tem 4 livros best-seller. Então, fala um pouquinho pra gente, Carol. Super boa noite, o espaço é seu. Ai, que delícia. Adoro ver as carinhas de vocês, saber que vocês estão aqui interessados em automelhoramento, em gestão de si mesmos, porque ninguém é capaz de gerir os outros se não for capaz de gerir a si e as suas emoções. E isso requer entender por onde elas passam. Então, eu vou dizer um pouquinho quem eu sou, para quem não me conhece. Sou Carolina Ruiz, sou uma pessoa de 9 profissões nesse momento. E contando, né? Então, sou mentora de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, eu sou especialista em comportamento humano, sou coach integral sistêmica, sou professora de 5 línguas há quase 20 anos, gestora e empresária de uma escola de idiomas, eu sou tradutora, sou escritora e embaixadora de um projeto chamado Mulheres Extraordinárias. E sou palestrante, treinadora comportamental, sou mãe, sou atleta, sou fundadora da Roda de Mulheres, que também é um projeto que dá voz às mulheres, à sororidade, essa troca, esse networking e essa experiência, essa discussão de quem nós somos, para onde vamos, de onde viemos e por que fazemos como fazemos e sentimos e agimos como agimos, tá? E é muito importante que quando a gente fale de inteligência emocional, a gente se olhe com um acolhimento e com o entendimento de que a gente não sabe tudo sobre nós mesmos, né? E às vezes a gente acha que sabe. Então eu vou dividir algumas informações, me permitam dividir a tela com vocês, que agora eu dividi um pouquinho de quem eu sou, mas agora eu vou dividir a tela para que vocês acompanhem meu raciocínio. Quando a gente fala de empresas, não existe atalho, não existe atalho. A gente tem uma jornada de empreendedor e tem caminhos que têm que ser percorridos, né? Existe essa jornada, esse espaço que tem que ser percorrido pela empresa e existe essa jornada pessoal, emocional, dentro de tudo que, principalmente no Brasil, é solicitado do empreendedor, do empresário, com tempo, com multitasking, com excesso de estresse, a gente tem aí casos de burnout subindo, a gente tem estatísticas tristes, alarmantes quanto ao estresse, quanto à ansiedade, prescrição de ansiolíticos, remédios para dormir, e a gente sabe muito bem da onde é que vem essas coisas, né? Então, assim, quando a gente fala de jornada, a gente está falando de propósito, né? Então, a gente tem um propósito dentro dessa nossa jornada, que é vender o nosso negócio, que fazer o nosso negócio dar certo, que é prosperar, ou que seja o nosso propósito pessoal. E aí as coisas existem num fluxo dentro desse propósito. Então, primeiro vem o meu propósito e eu começo a caminhar nesse propósito. Eu crio consciência do que ele é, de quem eu sou, e eu tomo uma decisão. Bom, vou seguir esse caminho. Me comprometo com essa decisão e crio uma visão, que normalmente é uma visão que a gente chama de foco visionário. O que seria o foco visionário na inteligência emocional? O foco visionário é quando a gente consegue se visualizar lá, mas a gente nunca esteve lá.
E a gente já sabe como é esse lá, a gente já sabe quem está lá, a gente consegue ver cor, sentir cheiro, sentir as sensações. Então, isso é uma ferramenta de inteligência emocional da visão. Quando a gente fala de visão, a gente acha que a gente está falando de um raciocínio nosso, né? Que a gente está pensando cognitivamente. Quando a gente fala do empresário, a gente acha que tudo é uma questão de raciocínio. Porém, pesquisas mostram que mais de 80% das nossas ações envolvem emoção. Apenas cerca de 20% cognição. O que que isso quer dizer? Nós somos regidos pelo emocional. Nós não somos regidos pelo cognitivo. E a gente tendo esse emocional como inconsciente, porque não é consciente. Tem gente que deve ter pensado assim agora, ah, não, comigo não é assim não, porque eu sou super racional e eu sou da planilha, mas porque nós não temos consciência das nossas emoções e do quanto elas regem o nosso potencial. E uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte, a gente fala muito de potencial hoje em dia. Só que potencial não adianta nada sem ter resultado. Tem muita gente cheia de potencial aí que não consegue colocar um negócio para frente, que não consegue se ver bem tocando um negócio, emocionalmente falando, né? Então a gente está falando de confiança e liderança. E o que que requer confiança e liderança? Requer a gente treinar o medo, requer a gente treinar os padrões negativos de comportamento, que são adquiridos na primeira, segunda infância, e eles vêm com a gente no nosso sistema de crenças, o nosso modo de operar tem muito mais a ver com o nosso negócio prosperar ou não. Então, a gente pensa muito em conhecimento, adquirir conhecimento, né? Eu sou bacharel em relações internacionais, eu sou técnica em turismo, eu fiz especialização no exterior, eu tenho uma série de diplomas na minha parede aqui, mas o que eu estou usando com vocês agora é a prática, o como. O como nós fazemos as coisas é que vai reger o nosso fator empático, é que vai reger o nosso networking, é que vai reger a nossa relação com o nosso cliente interno. E dentro dessa relação tem muito medo e muita dúvida, né? Inclusive, quem trabalha com venda sabe muito disso, das barreiras que a gente enfrenta, né, nas vendas. E aí, eu digo o seguinte, eu tenho um amigo que ele é cadeirante, e ele, se ele estiver assistindo em algum momento a gravação, ele diz uma frase que é maravilhosa, ele fala assim, a mente mente, engana a gente. E isso são ilusões, por exemplo, o medo e a dúvida que eu citei, são ilusões, né? E a gente precisa olhar para isso com maior cuidado e entender como isso pode ser útil no nosso dia a dia dos nossos negócios. E o que eu vim fazer aqui? Qual a minha meta com vocês? Eu quero transformar e potencializar a vida de vocês, o negócio de vocês, né? Indo do estado atual para o estado desejado, usando a ração, a emoção e a ação. Então, são três fatores que caminham junto, mas que a emoção é a base de tudo. Então, eu vou trazer para vocês o que que é transformar e potencializar a vida de vocês. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, o que que o autoconhecimento gera? Ele gera autodesenvolvimento. E o autodesenvolvimento gera o quê? Auto-performance. Não é aquela alta performance que vocês estão vendo na internet, que é dos super atletas, acorda às 5 horas da manhã, toma um banho gelado, medita, lê 3 livros por dia, né? Todo mundo já viu. Então, a auto-performance é muito mais importante. O que que ela é? O que diferencia a alta performance da auto-performance? Eu auto-performar é eu performar melhor do que eu performava antes. E veja, eu performava, não o outro. A minha empresa, não a outra do colega, né? Não a da concorrência. Então, eu olhar para como eu fazia alguma coisa e para como eu estou fazendo agora e ver se houver evolução, eu tive auto-performance. Então, quando a gente fala de performance, a gente está falando também de erro, né? E aí eu vou abrir a possibilidade de vocês me dizerem. Eu queria que alguém completasse para mim aqui. Errar é o comando, permanecer no erro é quem arrisca. Ah, eu falaria burrice. É burrice, É é burrice, burrice. é burrice. Olha, então, obrigada. Você entrou numa máxima, né? Num clássico. Errar é humano, gente. Permanecer no erro não é burrice, porque burrice é coisa do cérebro.
E a gente está falando de inteligência emocional. Permanecer no erro é vício emocional. É vício emocional. A gente persistir no mesmo erro, na mesma conduta, no mesmo modus operandi, é vício emocional. Todos nós somos viciados emocionalmente. Quem vai pagar o preço do teu vício? Todo viciado emocional, ou seja, viciado em um comportamento, vai precisar de outro viciado emocional, que é viciado no comportamento dele. Porque as pessoas estão interconectadas, ninguém vive sozinho. Todo mundo está se relacionando e todo mundo está acostumando com você operando dentro do seu vício comportamental, que é um vício emocional que se reflete no seu comportamento. E então a pessoa não costuma ter um comportamento diante do seu que também é viciado. Então, todo viciado emocional, ele precisa de outro viciado emocional. Vocês estão percebendo aqui as relações dentro da empresa? Então, a gente olhar para dentro da nossa empresa e a gente perceber padrões de comportamentos que a gente não quer dentro dessa empresa, que já estão dentro da zona de conforto, e muito se fala em zona de conforto, né? Mas quando a gente fala de zona de conforto, também vem uma coisa muito tradicional, o medo. Alguém sabe? Ou arrisca dizer o oposto do medo? Qual é o oposto do medo? A Chute, vamos ver. coragem, a coragem. Coragem. Obrigada. Só que não é. Não é coragem. Não é. Sabe por quê? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente não pode ir no óbvio. O oposto do medo não é a coragem. O oposto do medo é a zona de conforto. Porque quem está na zona de conforto não tem medo. Quem está na posição confortável não tem medo. Se você está com medo, é porque você está saindo da sua zona de conforto. Então, é natural a gente ter medo. É natural, é aquela coisa que vocês escutam muito, vai com medo mesmo. Mas quando a gente fala de quebrar essa zona de conforto, que a gente precisa quebrar a zona de conforto, para depois entrar no degrau da coragem, e nós vamos entrar, mas primeiro você vai no oposto do medo, que é sair dessa zona de conforto, né? Você precisa de o quê? De intencionalidade, ser intencional. E o que que é ser intencional? Quando eu me proponho a algo dentro da minha empresa, ou com um relacionamento, ou com uma frase, ou com uma fala, ou eu preciso pedir algo a um funcionário, ou fazer uma venda, eu preciso quebrar o estado inicial. Então, sendo intencional, eu tenho que entender o seguinte: o meu cliente interno, até meu cônjuge fora da empresa, porque quando a gente fala de empresários, a gente está falando o seguinte: a gente precisa da nossa vida pessoal rodando muito bem para a nossa empresa rodar bem, senão a gente não vai conseguir. Então, tudo está conectado, né? E aí a gente fala o seguinte: tudo vai começar aqui, ó, no pensamento. O pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Tudo começa no pensamento, né? E aí, a gente falando de intencionalidade, a gente também lembra o seguinte: o seguro de si, aquela pessoa que é segura de si, ela às vezes não confia mais em ninguém, né? Não sei se vocês conhecem alguém assim. O orgulhoso, ele vê a verdade que lhe convém. A que não lhe convém, não interessa, ele não quer ouvir, ele não quer saber, né? Ele não quer nem que a pessoa comece a falar, porque fere o orgulho dele, fere o ego dele. O orgulho, ele blinda a mágoa. Então, assim, todo orgulhoso é um magoado. Todo orgulhoso. O cliente orgulhoso é um magoado. O funcionário orgulhoso é um magoado. E aí, nas nossas relações interpessoais, a gente vê muito isso. E eu disse o seguinte: tudo começa no pensamento. Aí você falou assim para mim, Carol, mas você falou que não é racional, né? Eu vou explicar para vocês como que o pensamento vira um sentimento e como que a gente vai usar isso para potencializar fora dessa zona de conforto. Então, assim, a zona de conforto é a catálise, é o que a gente chama de catálise, que é o quê? Quebrar a zona de conforto, é o que a gente quer fazer para chegar no estado coragem, tá? Então, eu preciso quebrar uma coisa que, qual é o primeiro passo? Identificar. Identificar o que eu preciso quebrar. Então, a gente tem que entender que nós somos muito identificados com a nossa mente, ou seja, nós temos uma tendência cognitiva na vida. O que a gente sabe e o que a gente não sabe. O que a gente pensa e o que a gente não pensa. Nós temos muita dificuldade de identificar as nossas emoções, né? E por isso, também temos muita dificuldade de identificar a emoção alheia. Porque a escutativa,
que é aquela escuta sem julgamento, porque julgar é coisa da mente, não é coisa da emoção. A emoção não julga, a emoção ela te acomete, ela não julga. Quem julga é a cabeça, né? Então, quando a gente se propõe, por exemplo, a fazer uma escutativa, a escutar alguém, a ser vulnerável, a ser disposto, disponível e se conectar com alguém, porque hoje a gente fala muito de conexão, a gente fala muito de networking, mas se vê muito pessoas também em networking que não estão conectadas com ninguém, né? Elas estão conectadas, ó, isso aqui, ó, no celular. Elas estão conectadas, às vezes, com as redes sociais delas, e ali não estão no olho, no abraço, não estão interessados no que o outro tem para dizer. Sabe aquela pessoa que a gente está conversando e ela te corta o tempo todo para falar dela? Ou seja, ela mostra que aquele assunto não interessa para ela, ela fica esperando a vez dela de falar, né? E aí, a gente falando de expectativa, a gente falando de zona de conforto, e a gente falando das emoções, a gente tem que pensar o seguinte: dentro de uma empresa nós temos o quê para resolver? Um monte de problemas, sempre. E a gente tem que se treinar para resolver esses problemas, né? E uma das coisas que mais acontecem é a gente acabar culpando os outros do problema. A gente culpa o funcionário, a gente culpa o fornecedor, a gente culpa o dia que está chovendo, a gente culpa o mercado que está ruim, e a gente, culpando os outros, a gente não resolve o problema e a gente não é produtivo. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente tem que entender que ela é uma consequência da consciência plena que nós temos, de quem nós somos, das nossas emoções negativas, positivas e principalmente dos nossos comportamentos negativos, principalmente, porque a produtividade ela é afetada diretamente pelos nossos comportamentos. A minha capacidade de agir é a única coisa que me separa dos meus objetivos. Gravem isso. A minha capacidade de agir é a única coisa que me separa dos meus objetivos. Eu preciso ter Nossa, capacidade. Carol, que frase boa. Peraí que eu É vou escrever. muito. Anote Eu vou escrever isso no chat, que essa frase é muito boa a e minha vai colocar capacidade de muita agir. empresária em ação. Vamos Olha lá, vou lá, a escrever no minha chat. Boa noite. capacidade de agir é a única coisa que me separa dos meus objetivos. Ou seja, estamos falando de emoções? Estamos. Estamos falando de sentimentos, pensamentos e comportamentos? Estamos. Mas tem poder quem age, não tem poder quem tem uma ideia. Tem poder quem age, não tem poder quem pensa. Tem poder quem age, não tem poder quem acha, porque as pessoas acham muita coisa, têm muitas opiniões, mas quem age consegue resultados. E aí a gente está falando de proatividade, e aí, para falar de proatividade, me vem na cabeça logo que quando a gente fala de proativo, a gente está falando de ativo e reativo. Ou seja, na nossa vida, por exemplo, o reativo, ele reage ao que acontece com ele. O proativo, o que que é alguém proativo? Ele vai lá e faz. Ele tem o poder da ação, ou seja, sonho mais a visão igual a iniciativa. Ele imaginou, foco visionário, conseguiu enxergar e teve a ação, a iniciativa, né? Então, dentro disso, o que que é a inteligência emocional? É a gente saber lidar com as nossas emoções. Não sentir é impossível, tá? Não sentir é impossível. Só que escolher o que sentir é opção. Escolher o que você vai sentir é opção. Então, quando a gente fala de emoção e sentimento, nós estamos falando de coisas diferentes. Emoção a gente não controla. O que a gente vem, o que vem para a gente nos acomete, a emoção nos acomete. Você fica emocionado, né? Agora, sentimental é diferente. Sentimental passou por aqui. Sentimental é cognitivo, é o que a gente faz com a emoção dentro dos nossos conceitos e valores e dentro do nosso racional. Então, isso me causa tal sentimento. Não, isso me causa tal emoção. E aí, emoção você não controla, mas a partir do momento que você sente essa emoção, você racionaliza essa emoção, você escolhe o que fazer com ela, você é intencional com as suas emoções, gravem isso. Ser intencional com as nossas emoções leva a gente para o próximo nível.
tá? É muito importante a gente entender que a intencionalidade é que vai gerar o sentimento. Ou seja, se eu percebo que está me acometendo uma emoção negativa dentro do meu negócio, que está indo contra o que eu quero de resultado, eu vou fazer com que ela não me gere um sentimento adverso ao que eu quero. Eu vou ser intencional. Eu vou gerir as minhas emoções. Augusto Cury fala muito disso, gestão da emoção. A gente gerir as nossas emoções para que ela se torne um sentimento que vai ajudar. Como é que eu pego, então? Como é que eu lido com desafios, Carol, com inteligência emocional? Eu tenho um problema. Ai, como é que eu resolvo um problema usando a inteligência emocional de maneira prática? Pega o problema, a gente gera uma emoção. Segmenta em partes pequenas. Segmente seus problemas em partes, porque quando você mexe num pilar, você altera o outro. Quando você segmenta o seu problema em partes e você resolve uma parte, resolve outra, por mais que elas pareçam não estar conectadas, um pilar altera o outro. E aí, segmentando os nossos problemas, ou chame de desafio que eu prefiro, né? Em partes, a gente vai conseguir um maior controle desse sentimento que a emoção ocasionou na gente, tá? Porque ser empresário no Brasil é um looping de fortes emoções mesmo, né? E quando a gente Carol, dá só fala. uma dica de como que a gente segmenta isso, assim, como que a gente, eu falo que o homem, ele tem uma coisa que ele coloca as coisas em caixinhas, né, e a mulher, a gente faz 10.000 coisas ao mesmo tempo. Como que a gente segmenta os problemas de uma forma mais organizada para que, né, a gente não perca esse controle? Uma Olha, dica. tem um livro que inclusive eu estou lendo e eu recomendo a todos vocês, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu estou lendo esse livro. É um livro assim, é um manual, tá? Indico para vocês. E nesse livro e num outro que eu acabei de ler sobre produtividade também, eles trazem algumas ferramentas e dizem a mesma coisa. Se você tem uma questão que pode ser resolvida em até 2 minutos, resolva agora. Não anote. Resolva agora. Se o problema pode ser resolvido em até 2 minutos, ele é para ser resolvido agora, não para depois, tá? Aí você vai dividir os seus problemas em urgentes e dentro de um projeto. Então, você tem um projeto e os problemas urgentes, porque o projeto não pode estar dentro das urgências. As urgências é o que te acontece, que você não pode remediar. Mas quanto mais você estiver segmentando, menos urgências você vai ter. Vocês vão perceber esse movimento, tá? Porque quando a gente segmenta, e você falou bem, em caixinhas, a gente fala assim, não, isso não é para agora, tá tudo bem. Então, você não está postergando, você não está procrastinando, você está organizando. Eu não preciso responder essa mensagem agora. Eu estou fazendo isso aqui. Os homens fazem isso muito bem, porque eles têm um foco melhor, né? E aí, quando a gente segmenta assim, você vai perceber que, por exemplo, a técnica dos 2 minutos vai te ajudar muito, porque ela vai tirar um monte de problema na sua frente, muita ansiedade da sua emoção, tá? E aí, você tirando essa ansiedade, você vai conseguir resolver os outros problemas pontuais. De que maneira, Carol? Comece pelo mais importante. Comece pela tarefa mais importante, sempre. Por quê? Porque o cérebro desanuvia o cognitivo e o emocional responde. Isso gera um sentimento de dentro do cérebro existe uma coisa chamada sistema de recompensas, tá? Isso gera química dentro, dopamina, endorfina, serotonina. O nosso sistema de recompensas, ele é responsável pelos neurotransmissores que vão dar a nossa sensação de bem-estar quando a gente cumpre uma tarefa, quando a gente risca da agenda e a gente resolve uma questão, uma pendência. Então, a gente, na verdade, precisa olhar para a nossa agenda não como um desafio e com as duas mãos na cabeça. A gente tem que olhar como uma oportunidade e dizer assim, deixa eu ver como eu vou fazer isso da maneira mais eficiente que eu consigo. E passar 5 minutos planejando como nós vamos fazer antes de começar a execução. Porque acordar com a mão no celular, respondendo a mensagem que chegou agora e não a prioridade de ontem, não era o plano. Não era o plano. E isso está acontecendo muito, e por isso que as pessoas estão adoecendo emocionalmente. Por quê? Porque o que era projeto, o que era agenda, perdeu lugar para o urgente, ou para o pseudo-urgente, o que é pior, né? E quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de ciência, e principalmente a neurociência e do controle emocional, a gente está olhando para o resultado, sempre, o resultado que a gente quer. E a neurociência diz o seguinte: a gente dentro da nossa cabeça tem uma trilha neural. Nosso cérebro é plástico. O que que isso significa? Que ele se adapta aos movimentos
de hábitos e repetições e padrões que a gente tem do nosso comportamento, tanto físico quanto emocional, tá? E aí, quando a gente cria, emocionalmente falando, uma trilha neural, uma cadeia neural benéfica, a gente tem um controle emocional melhor para atingir o nosso resultado. Quando a gente tem uma trilha neural maléfica, a gente perde a estabilidade emocional e a gente tem muita dificuldade de atingir o resultado. E depois ainda encontra alguém para culpar, né? Porque é padrão comportamental encontrar alguém para culpar. Quando a gente está falando de culpar, a gente está falando de crença. Crença, comportamento e resultado. Como é isso? Primeiro, eu tenho uma crença. Eu acredito, todo mundo sabe ou já ouviu falar em crença limitante, né? Ai, fulano de tal tem uma crença limitante, mas acontece que crença também pode ser empoderadora. A crença, ela também pode ser uma crença que te favorece. Se você é uma pessoa grata, se você é uma pessoa que acredita que tudo vai dar certo, se você acredita que o funcionário teve a melhor das intenções, que o cliente não é um caroço, que o cliente é uma oportunidade, se você enxerga com a lente de crença empoderadora para a sua empresa, isso vai alterar seu comportamento e fatalmente vai alterar os seus resultados. Ai, Carol, eu não, desculpa, não acredito em crença. Isso é crença. Não acreditar em crença é uma crença. Por quê? Porque a descrença é uma crença limitante pra caramba. Quando a gente fala, "Ah, eu não acredito nisso, ou isso não é para mim, são as pessoas que mais precisam de inteligência emocional. Por quê? Porque é claro que não é para você, porque você tem tanto descontrole no seu emocional, e tá tudo bem, porque é, todo mundo tem. A questão é que quanto a isso você tem, que você não quer nem ouvir falar, porque dá muito trabalho sair do que eu falei antes, da zona de conforto. Eu fazer aquele processo da catálise, que é quebrar a zona de conforto, é algo que dói, e dói fisicamente, dói quimicamente no corpo, porque gera cortisol, gera adrenalina, e a gente não quer ter isso nas nossas veias, porque esses neurotransmissores são recados de que nós corremos perigo. Então, essas pessoas se sentem ameaçadas por esse assunto. Então, é muito importante para vocês que seja um assunto bem acolhedor, apesar de ser muito denso, mas eu entender o seguinte: quando eu já tenho uma crença, ela me dá autorização para agir ou para não agir. Vocês sabem aquele negócio que a gente escuta assim, ah, eu sempre digo que isso, aquilo, outro. É crença. Ah, dinheiro não nasce em árvore. É crença. Ah, eu tenho que me matar para trabalhar para ganhar dinheiro. É crença. Ah, homem não presta. É crença. É crença. É crença. Ah, mulher só pensa em homem que tem dinheiro. Crença. É tudo crença. Então, se a gente olhar a fundo os nossos conceitos que nós pensamos que são nossos valores, nós vamos ver um sistema de crenças enorme. As suas crenças são poderosas, porque a sua crença gera o seu hábito, e o seu hábito vai determinar o seu resultado. Então, de novo, de uma maneira mais detalhada ainda, comportamento e comunicação vai gerar teu pensamento. Daí você vai ter uma imagem mental do que é aquilo. Você vai ter um diálogo interno e vai ter um sentimento. E depois nós vamos entrar naquela roda que eu trouxe. Como assim, Carol? Não entendi. Tudo começa pelo comportamento? O comportamento não é o final? Não. O comportamento é o começo. Se comporte como rico e rico será. Se comporte como inteligente, inteligente será. Se comporte como educado, educado será. Se comporte como sociável, sociável será. Como nós nos comportamos, o nosso corpo entende o nosso RPG, a nossa postura do ombro, a nossa postura da cabeça. Isso aqui traz, sabe o quê? Queixo para cima? Testosterona. Testosterona faz o quê? Empodera. O que que acontece com uma pessoa empoderada? Vende. Ela vende. Olhem para os atletas no campo, como eles estão assim, ó. Os que estão de cabeça erguida têm mais chance de ganhar. É químico, tá? Então é muito importante que a gente olhe para isso com todo cuidado, para a gente entender o poder do nosso comportamento em gerar os nossos pensamentos. E não ao contrário. O sentimento não vem e depois gera o comportamento, não. O comportamento vem e gera um sentimento. Porque se eu tenho um comportamento empoderado, depois eu vou me sentir o máximo. Por quê? Eu vou ter um pensamento de que eu sou suficiente, uma imagem mental de que todo mundo pensa que eu sou suficiente, me vejo lá, um diálogo interno, você é maravilhosa, você é linda, você é capaz, e um sentimento de capacidade.
Então, é uma crença capacitante. Então, ele é um comportamento capacitante, né? Então, a gente olhar para isso, essas nossas ações, que podem gerar os nossos resultados, e entender que as nossas falas internas, ou seja, o nosso diálogo interno, a forma com que nós falamos com nós mesmos. Sabe aquele negócio? Ai, você é tonto, você esqueceu. Não falem mal de vocês mesmos. Não digam que vocês são coisas ruins. Pelo contrário, disse, saiu da boca, corrige. Ai, você é maravilhosa. Nada, você é ótima, perfeita. Por quê? Você está se ouvindo, seu cérebro entende e reage ao que você ouve. Quando você fala, o seu RPG muda para bom ou para ruim, e a sua química muda. E o seu corpo inteiro, quimicamente, está de acordo com a sua fala. Então, o nosso diálogo interno, mesmo que a nossa boca não se mexa, a gente pensar que a gente é capaz, que a gente é sim, que aquilo é sim possível para a minha empresa, que aquilo é sim possível para o meu negócio, que aquele cliente é sim um possível cliente, que aquele mercado é sim para mim, é a comunicação certa para o pensamento empoderado, para criar a imagem mental que eu preciso, que é o meu foco visionário, o diálogo interno correto para me gerar o sentimento que vai trazer todo o resto. Por quê? O meu comportamento gerando esse pensamento, gerando vou ter o resultado. Quando, Carol? Não é a pergunta certa. A pergunta certa é como? E esse é o como. Eu estou dizendo para você o seguinte: por isso que o sentimento a gente escolhe. O sentimento a gente escolhe, porque o comportamento a gente não escolhe, a comunicação a gente não escolhe, o pensamento a gente não escolhe, a gente refuta e aceita os pensamentos. Nós somos capazes disso. A gente só precisa reconhecer os pensamentos que estão nos atravessando, né? Não é. E assim, é muito importante a gente entender o seguinte: não somos nós que usamos a nossa mente, é a mente que usa a gente. É a mente que usa a gente. A gente é muito identificado com a mente. Então, a gente precisa olhar para a emoção, olhar para as ferramentas químicas, de neurociência, biológicas, de comportamental, de foco visionário de pensamento, para a gente ir contra o cognitivo, porque a cabeça está sempre pensando. Por isso que como a gente olha, no que a gente foca, é muito importante. E aí, tudo que você foca expande. Como assim? Fica grávida pra você ver, você vai encontrar um monte de grávida. Fica noiva pra você ver, tem um monte de noiva. Compra um Fusca pra você ver, um monte de Fusca. Vai cotar um carro branco, um monte de carro branco. Por que que eu tô vendo um monte de carro do mesmo carro que eu tô cotando? Porque o que a gente foca, o cérebro expande. Isso é uma capacidade que a gente tem que a gente não tem controle, tá? Então, tudo que a gente expande, vem uma coisa chamada viés cognitivo. O que que é o viés cognitivo? Ele é um deslize racional. Dentro da nossa cabeça, do nosso cognitivo, nós somos todos enviesados. O que que é enviesados? Nós somos todos escravos das nossas tendências cognitivas. Convence alguém de direita que o de esquerda é ruim, ou vice-versa, para você ver se a gente não é enviesado. A gente é enviesado, o hétero é enviesado, o gay é enviesado, o gordo, o magro, o empresário, né? Aquela guerra do empresário contra o funcionário. O funcionário é enviesado, o empresário também é enviesado. E quem está errado ou certo? Não, essa não é a pergunta. A pergunta é: está havendo um deslize racional, ou seja, um erro de julgamento dentro do processo mental que é inconsciente. Nós não ficamos enviesados assim, ó, conscientes. Não, nós não percebemos que somos enviesados. Quem normalmente percebe que nós somos enviesados? O outro, o cliente, a concorrência. Então, a distorção e a interpretação das informações que a gente recebe vai fazer com que a gente se enviese. Como assim, Carol? Posso pedir uma coisa para vocês? Por favor, eu vou fazer a mesma coisa. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Imaginem comigo aqui que vocês estão pegando um limão bem verde, que vocês estão pegando uma faca e cortando esse limão. Cortando esse limão. Esse limão vai escorrendo, você vai cortando, e agora você pega esse limão e leva para sua boca. Coloca na sua boca, aperta, mastiga esse limão, e agora me diz, você está salivando? Porque eu tô. Impressionante. Não, eu falo que é impressionante que é técnicas que onde a gente, sem
tá fazendo nada, né? Como o mental ele é forte, né? Como a gente sente gosto, e aí é cheiro, é tudo mais que é, né? É absurdo isso, absurdo. E aí a gente acha que está sob nosso controle, mas não está sob nosso controle, porque a nossa imaginação é poderosa, a nossa mente é poderosa, e quando ela está enviesada, ela tem um poder que a gente não quer. O nosso inconsciente faz coisas com a gente que a gente não quer. Repetição de padrão. Vocês veem mulheres, por exemplo, que eram abusadas, entrando em outro relacionamento abusivo, depois em outro, depois em outro, depois em outro. E aí as pessoas julgam essas pessoas. Mas não, existe um viés cognitivo, existe uma repetição de padrão emocional. Por quê? Porque é muito mais fácil permanecer na zona de conforto, no que se conhece, no que se sabe como lidar. Ou no que se já classificou, porque se eu digo que homem não presta, eu vou buscar uma coisa na sociedade para reforçar a minha fala de que homem não presta. E aí eu vou estar correta, porque eles vão continuar não prestando, afinal de contas, eu estou indo atrás de homens, inconscientemente indo atrás de homens que não prestam. E de clientes caroço, né? E de negócios falidos. Carol, que loucura! Como quebra uma crença dessa, assim, de cliente, de às vezes você achar que, né, muitos empresários têm isso, às vezes, de, meu produto tá muito barato, ou meu produto é caro demais, né? Bota a culpa no seu para às vezes julgar ali o que o cliente, a decisão do cliente, né? Tudo começa pelo seu comportamento. Eu pensei, me acometeu a emoção. Esse cliente é um caroço. Eu tenho que me corrigir na hora. Não, esse cliente é uma oportunidade, porque se ele está tirando um monte de dúvida, é porque ele está interessado. Eu preciso mudar o meu viés, e quando eu perceber que eu estou me enviesando, eu mesmo me enviesar para o outro lado, para fazer o contrabalanço. Porque nem sempre vai ser perceptível, mas às vezes, diante da reação do outro, nós conseguimos perceber que nós estamos enviesados. Quando o outro não quer mais falar, não quer mais conversar com a gente, não quer mais trocar ideia com a gente, quando ninguém quer responder, né? Então, assim, quando a gente fecha os olhos e a gente consegue perceber que, imaginando um simples limão, o nosso corpo saliva, quantas outras reações neuroplásticas estão acontecendo no nosso corpo quando a gente sente medo, aflição, quando a gente está fechando um negócio, quando a gente está angustiado, tudo isso é a crença, ter, fazer, ser, para ter sucesso, né? E quando a gente fala em ter sucesso, a ordem das crenças é assim, ó, as perguntas: quem eu sou? O que eu consigo fazer? O que eu mereço? Vocês já se fizeram essas perguntas? Porque isso é tão importante. Existe um comportamento muito analisado por nós, especialistas, quanto ao quem eu sou. Normalmente, pensem aí quem vocês são, não me digam, mas pensem. Sou fulano de tal. Normalmente, a sua resposta vai estar relacionada ao que você tem ou ao que você faz. Mas quem você é não é isso. Isso é o que você tem e o que você faz. Então, a gente, dentro das nossas crenças, até a dificuldade de ter a identidade, nós temos muita dificuldade de nos identificarmos. Então, para eu ter sucesso, qual a primeira coisa que eu tenho que saber como empresa, ou como pessoa, ou como empresário, como CEO? Quem eu sou? Porque se eu sou o porta-voz da minha empresa, se eu sou o criador de tudo, se eu sou o gestor de tudo, se sou eu que organizo e reorganizo, estabilizo e reestabilizo tudo, quem eu sou? Quais são os meus valores? Quais são os meus comportamentos? Quem é essa pessoa? Não é o que ela tem, não é o que ela faz, é como ela faz, é o que ela sente, é quem ela é como pessoa, tá? E aí, o que eu consigo fazer já está entrando numa crença de capacidade e não numa crença de quem eu sou. É onde eu posso chegar, é um outro estágio, menos importante. E o que eu tenho, o que eu mereço, menos ainda. Menos ainda. Então, essas perguntas, se existir um problema, existe uma solução. Mas eu preciso saber quem eu sou, o que eu consigo fazer e o que eu mereço dentro dessa solução. Essas três perguntas são perguntas que eu anotaria. Ó. Se eu fosse vocês, eu anotaria. Quem eu sou, o que eu consigo fazer e o que eu mereço. Porque como nós temos um engodo, ou quando nós temos um desafio, ou quando nós temos alguma dúvida, quem eu sou vai passar por uma solução dessa dúvida. O que eu consigo fazer a respeito disso? Vai passar várias soluções para essa questão. E o que eu mereço? Por quê? Porque às vezes eu estou tentando solucionar uma coisa que minha empresa não merece solucionar. E a minha empresa até pode, ela até consegue fazer, mas ela não merece porque não tem a ver com quem ela é.
entende? Então, e tudo isso a gente acontece no nosso governo inconsciente, mas a gente precisa trazer para o consciente, para a gente enxergar nossos valores, então, e a nossa intencionalidade, porque a inteligência emocional é isso, é ser intencional, trazer pro consciente o inconsciente, né? E quando a gente fala de quem eu sou, eu quero comentar um negócio aqui, uma pausa, para falar de perfil comportamental. Porque dentro das empresas, a gente tem muitas questões quanto ao perfil comportamental, ou seja, os funcionários que são. Existem 4 perfis comportamentais. Isso dentro da empresa, cliente, prestem bastante atenção nisso. Então, eu tenho base 4 perfis: o influente, o estável, o dominante e o conforme. Vão prestando atenção para ver onde você se encaixa. O influente é aquele cara persuasivo, comunicativo, sociável, otimista, gosta de falar, falastrão. Ele é o influente, tá? Ele tem um foco nas pessoas, nos relacionamentos, né? O dominante não. O dominante ele é aquele cara confiante, firme, decidido, ousado, competitivo pra caramba. E é aquele cara que o foco dele está nas tarefas, nos resultados, apesar dele ter parecer-se como um influente, o foco dele não está nas pessoas, está nos resultados, tá? E aí eu tenho o estável. O estável é aquele cara calmo, paciente, conciliador. Tem gente que chama ele de em cima do muro, ele não quer guerra com ninguém, ele não tem melhor amigo, ele é melhor amigo de todos, ele é planejador, ele é constante, você vai falar com ele vai ser legal com você. Ele é um cara que está focado no relacionamento, está focado nas pessoas, né? Mas ele não tem necessidade de influenciar. Já o dominante e o influente, não. Eles têm necessidade de influenciar as pessoas de alguma forma. E existe um outro perfil, um quarto, que é o conforme. O conforme é o seguinte: ele é detalhista, aquele cara discreto, não gosta de aparecer, ele é preciso, ele gosta de dados disciplinados, planilha, organizado, ele é do bastidor, ele é organizado, ele não tem a menor necessidade de influenciar, pelo contrário, ele não gosta, tá? E aí o foco dele também é o mesmo que o dominante, mas de uma outra forma, ele também tem foco no resultado, só que ele vai por outro caminho. O dominante, ó, vai no embate, o conforme, ó, vai na planilha. O estável, ele vai na peneira. O influente, ele vai no soco, ele vai na risada, ele vai no networking, ele vai no chamar para um café. E aí, quando a gente olha para esses 4 perfis, você já deve ter se identificado aí. Dentro do Brasil, mais comum é influente dominante. Influente dominante, tá? Por quê? Nós somos assim, de uma maneira geral, o brasileiro é despachado, o brasileiro é ousado, é decidido, é competitivo, é confiante, é sociável. E aí o que acontece? Existe um negócio que a gente fala dentro da inteligência emocional que é o seguinte, ó, segredo aí para vocês. Dominante só respeita dominante, hein? Grava isso. Dominante só respeita dominante. Se vier um estável, um conforme, ele engole. Ele engole. Ele engole. Inclusive, o dominante adora casar com estável e conforme, né? Porque ele manda, ele domina. Sempre tem, sempre tem. Só que acontece que o estável e o conforme, eles não têm problema nenhum com o dominante não afeta eles. O que que o dominante, o que que afeta? É o influente e o dominante, ó, estão sempre brigando, brigando por atenção, brigando por posição. Isso aí, Carol, como é que a gente resolve? Não, a gente não resolve. Existem todos esses perfis comportamentais dentro de nós. Só que o que muda é a porcentagem. A gente vai ter uma porcentagem maior de dominância, uma porcentagem maior de influência, de estabilidade, de conformidade. Por exemplo, uma pessoa muito bagunceira, a porcentagem de conformidade dela é baixa. Agora, se ela tem muitos amigos, ela provavelmente tem porcentagem de influência altíssima. E aí, a influência não precisa ser boa, tá? A influência boa e ruim. E aí a gente olha para empresas muito influentes que não têm um produto bom e que estão no mercado na frente da concorrência inteira. E a gente percebe que o quê? Que o líder é um influente. E a gente olha para empresas dominantes que estão dominando, confiante, firme, decididas no mercado, chegaram com tudo, ousadas, competitivas, mas que não têm conformidade de processo, mas que não têm planejamento de processo. Então, o perfil comportamental das pessoas do organograma de uma empresa vai afetar o como ela se comporta no mercado. Isso é muito Carol, interessante a gente olhar. não, ótimo. E a Ellen quer fazer uma perguntinha aqui. Pode fazer, Ellen. Foi ela. Oi, tudo bem?
Tudo. Carol, eu tenho que ter muita inteligência emocional para lidar com uma funcionária minha, que você falou de funcionários, passou um pouquinho do tempo, mas eu só queria Pode perguntar. comentar isso com você e tirar uma dúvida. Não é dúvida, né? É um conselho, porque é o seguinte, ela é dominante, certeza. Eu sou dominante também, porém eu sou muito humana. Então eu procuro ali no ambiente da minha empresa fazer o melhor possível para elas. Tudo que elas querem, elas comentam que estão com vontade de não sei o que, eu vou lá e faço. Mas assim, eu não falo o que eu vou fazer e eu simplesmente faço. Eu vou te citar um exemplo de um cliente que a gente está fazendo uma ação e o cliente, ele falou, olha, eu quero o serviço de vocês, é isso, isso, isso. Só que a hora que começou o serviço, eu falei assim, vai dar desculpa a palavra, vai dar merda. Porque tá começando a pedir muita coisa, eu passei um custo, é outro, aí manda a planilha de faturamento. Eu mandei a planilha de faturamento. E elas, assim, precisa ver quanto que vai pagar pro menino que fez. Eu falei, calma. Não, mas já tá chegando a hora de pagar. Eu falei, calma. Mandei a planilha de faturamento e esperei. Por quê? Porque eu sabia que o cliente ia me ligar para questionar, porque eles me passaram uma coisa que era para ser feita e foi feita outra. E as meninas iam fazendo. Eu falava tudo documentado por e-mail e com autorização. Então, o que que aconteceu? Eu não falei para elas que eu ia esperar. Ela já estava perguntando quanto que vai ser a diária, quanto que o menino vai ganhar, quanto que você precisa passar a planilha de faturamento. Como se eu não soubesse que eu tinha que passar a planilha de faturamento, e como se eu não soubesse que eu tinha que cobrar essa planilha e passar para as pessoas que estavam trabalhando os valores que elas iam receber. Só que eu sabia que o cliente ia questionar. Então eu estava esperando o cliente questionar porque eu já tenho mais experiência disso do que elas, né? Elas estão se envolvendo agora nesse processo de custo, de financeiro, porque eu tenho outros projetos, então eu quero que essas duas pessoas estejam inteiradas. E aconteceu exatamente o que eu pensei, só que eu não falei antes para elas. E elas começaram a me cobrar como se eu, principalmente a que eu falei que é dominante, a outra vai na aba da dominante. E como se eu não tivesse sabendo o que eu estava fazendo. Isso te incomodou? Olha, me incomodou elas me cobrando. Uhum. Só que eu falei assim, olha, é justamente por isso que eu estava esperando. E aí, tipo, ela ficou quieta. Uma delas parece que me afronta, assim, sabe? Ela me afronta. Certo. E Vou dar um palpite, você de vez em, veja se. só completando assim, de vez em quando ela super subordinada, e de vez em quando ela é super insubordinada. Uhum. Então, assim, eu fico sem saber, às vezes, como lidar com ela, Fala assim, sabe? ela é muita inteligência emocional para lidar com o colaborador. Pô, não, ela é além da conta. Eu posso, ó, tudo que eu tenho de resiliência, de conhecimento, cai por terra quando eu lido com ela. Carol, dá a Perfeito. dica aí, Carol. Eu vou te dar uma sugestão, tá? A primeira sugestão que eu quero te dar é o seguinte: espere dela o que ela costuma te entregar, não espere nada diferente. Se ela te entrega cobrança, ela provavelmente tem um perfil dominante e influente. O influente ele tem necessidade de te influenciar, ele tem necessidade de sentir que ele está sendo responsável te cobrando. Ela Então, tem. assim, ele não faz por mal, ele não faz por mal. Tá? Ele não está Hum, querendo te mostrar nada com isso, simplesmente é uma tendência que ele tem que ele quase não consegue controlar. E você me parece uma estável conforme. E aí, quando a gente fala de estável conforme, não quer dizer que não tem dominância nem influência, não é isso, não. É só uma tendência. E o estável conforme é um cara de mais ouvidos, um cara que as pessoas costumam, o dominante e influente costuma dominar. Ele se sente bem dominante e influenciando, e você se sente bem conforme e estável. Então, assim, é cada um no seu quadrado, porque quando a gente cobra o outro de ser como a gente não está tendo inteligência emocional. Quando a gente olha para o outro e a gente aceita, ela é assim, ela funciona assim, o modo de operar dela me irrita nisso, então eu vou dar algumas adaptadas, fulana, ó, eu já sei, mas obrigada por me falar. Ela vai se sentir super importante, ela vai falar menos. Ela vai falar menos. quando eu Você dou já mais poder sabia, a ela, quando eu dou poder a ela, ela muda completamente. exato. Completamente.
Só que Exato. é esse comportamento oscilante dela é que me deixa um pouco preocupada, às vezes, sem saber como lidar, porque às vezes parece que ela tá me afrontando e às vezes parece que ela me acha o máximo, que ela quer ser igual. Então, eu fico nessas duas, assim, eu costumo lidar da mesma forma, mas isso Ai, realmente. desculpa que agora você falou um negócio que eu preciso comentar. A gente afronta quem a gente admira. Ah, que tudo, pronto. Aí, ó, Fechou. ótimo. É isso, Ellen, A é isso. gente Ela precisa entender, a gente precisa entender o que significa as coisas. Quem tá te afrontando te admira tanto e não sabe o que fazer com quem você é, a ponto de ficar no embate com você. Então, qual que é a minha sugestão? É assim, tá te afrontando? Aceita, mas sem acatar. Ah, obrigada, fulana, tá. Mas ela já é assim, você já sabe como ela é. Cachorro, gato, cachorro late, gato mia. O cachorro não vai miar. Então a gente já sabe o que esperar de um padrão de comportamento daquela pessoa que a gente já conhece. Então, assim, ela vai vir me cobrar. Recebe calma. Ah, poxa, obrigada, fulana. Eu penso, ah, eu já sabia. Mas recebe sem debochar. Porque ela vai se sentir importante, ela vai te afrontar muito menos. Você vai ver. Você vai ver. Legal, obrigada. Imagina. Então, continuando, adorei essa pergunta. Continuando, eu estava fazendo aqui um paralelo que eu estou trazendo para vocês visualizarem. Olha, na base de uma pirâmide emocional, o que que é a gente ter, a gente fazer e a gente ser. E o que que é cada crença atrelada a isso? Então, quando a gente fala de as coisas que a gente tem, a gente está falando da nossa crença de merecimento. O carro, a casa, a empresa, os funcionários, o tamanho, a expressão, onde a gente vai. O que a gente faz é a nossa crença de capacidade, com quem a gente está, onde a gente é capaz de estar, quantas línguas a gente fala, quantos diplomas a gente tem na parede, quantos lugares a gente viaja, ou quantas contas da empresa fecha, né? Agora, ninguém olha para o que a gente é. E o que a gente é a base da pirâmide emocional, que é a nossa crença de identidade. Por que que eu estou dizendo isso? Sabe aquela empresa que ganha muitos clientes, depois vai à falência e ninguém entende nada? Então, essa empresa tem uma crença de merecimento muito grande, e quando vem para ela, vem com a crença de capacidade, ela vem, ela recebe, ela perde, porque a crença de identidade dela não está na base da pirâmide. Então, a gente precisa, dentro do nosso organograma, pensar quem é essa pessoa que comanda a empresa? Quem essa empresa é? A gente colocar como um quem, porque às vezes é uma pessoa, né? A gente sabe muito bem, né? Nossa, que importante isso. Muito importante, viu, Carol? Tirem Porque um print dessa tela, porque isso é não, muito esse importante. é até para o grupo, porque realmente assim, ó, essa questão do ter, fazer e ser, muitas empresas adquirem realmente o sucesso, às vezes algo inesperado, não são quem, né, já deveriam estar sendo ali, ainda tem crenças, ainda tem toda a questão da identidade mal organizada, ainda acha que não merece, enfim. E aí chegou num nível e volta e, né, regride. Puxa, que lindo. Ó, vou É, tirar uma foto é. aqui. Tira sim, porque é super importante a gente ter essa noção. Quando a gente fala de empresa, a gente olha muito para ter, fazer, ter, fazer, que é quando eu pergunto para vocês assim: quem é você? Você vai querer me contar o que você tem e o que você faz. Mas eu não perguntei o que você faz, eu perguntei quem você é. E quando eu estou dizendo, quando eu estou olhando para uma empresa, eu também quero saber quem ela é. Então é tudo sobre ser. O que essa pessoa, essa empresa, essa instituição é como base na crença de identidade dela, porque a crença de identidade dela é que vai trazer depois a crença de capacidade dentro do que ela é, e aí o merecimento vem. Então, numa ordem diferente do que a sociedade está colocando hoje. Muitas vezes, eu falo sociedade, eu digo empresarial, e aí a gente tem muitos problemas decorrentes disso. Né? Então, quando eu falei para vocês que inteligência emocional é ser intencional, eu estou querendo dizer o quê? Intencionem esse ser dentro da empresa, igual eu dei a sugestão para a pergunta que eu recebi, porque foi maravilhosa. Intencional quem você é, sem enfiar a goela abaixo do outro, isso como empresa e como pessoa, dentro da empresa, porque quando eu me enfio goela abaixo ao cliente, eu não estou sendo intencional. Ser intencional é o contrário. Ser intencional é acolher, escutar o cliente, quer ser ouvido. Ele não quer te ouvir. E aí, quando eu sou intencional, eu uso o que eu sei, ou seja, a minha crença de capacidade, a favor de quem eu sou, para conseguir o que eu quero. E eu consigo o quê? Resultado. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: quando a gente fala de inteligência emocional,
quando a gente fala de inteligência relacional, quando a gente fala de quem a gente está falando de sucesso ou de insucesso. E é tão importante a gente olhar para quem as pessoas são, como elas fazem, para quem as outras empresas são, como elas são, porque a gente olha muito para o que elas conseguiram. E a gente erra aí. A gente erra porque a gente está olhando lá, ó, lá em cima da pirâmide no ter, não. É quem ela é. Tem alguém por trás, ou tem alguém, né? Muitos por trás. Quem são essas pessoas? Quem elas são? Então, assim, eu coloquei minhas redes sociais aí para falar desse assunto, quem eu sou. Eu quero que vocês saibam quem eu sou. Me sigam nas redes sociais. Meu primeiro Instagram é o Instagram que eu trago inteligência emocional, inteligência relacional. Eu falo sobre inteligência empresarial, comportamental. E esse segundo Instagram é o Instagram da minha escola, que sou professora de 5 línguas. Então, me sigam, porque quem precisa falar inglês, espanhol, francês, italiano, estamos aqui. E esse último Instagram, eu sou fundadora de uma coisa chamada Roda de Mulheres. E essa Roda de Mulheres é um movimento de sororidade e empatia entre as mulheres, onde a gente traz oportunidade de encontros físicos para discutir e debater temas da atualidade, ancestral ou atuais, e trazer luz nova a temas antigos, comportamentos e opiniões, e abrir espaço para essas mulheres falarem. Então, sigam a Roda de Mulheres também, porque tem muitas empresárias lá. Eu acho que essa troca é muito importante. Quando a gente fala de troca, eu queria aproveitar que eu estou vendo vários empresários aqui, essa reunião vai ficar gravada, essas informações vão ficar, graças a Deus, gravadas, para que as outras pessoas tenham acesso a essas informações que são tão relevantes. E eu queria trazer uma oportunidade. Eu sou embaixadora do projeto. Posso falar, Ari? Vou contar. Eu sou embaixadora. Claro, pode falar. Mulheres, até prestem atenção que é um projeto super legal. É, presta É atenção. interessante. Eu sou, pela 4ª vez, best-seller, sou embaixadora do projeto chamado Mulheres Extraordinárias, que é um best-seller pela 8ª vez, que estamos mais 52 países. Esse ano nós estamos na Bienal Internacional do Livro. Por ser embaixadora, eu tenho uma relação com a editora Anjo, e essa semana, numa reunião extraordinária que eles tiveram, eles me passaram, inclusive já tinha marcado aqui esse webinar, uma oportunidade que vai se chamar Além do Lucro. Eu trouxe aqui para vocês, até coloquei no slide para não esquecer de falar, ó. Além do lucro. O que é esse além do lucro? Serve para todo mundo prestar bastante atenção, porque esse empresário, nós estamos falando sobre quem você vai estar na capa de uma revista, sabe aquela revista gigantona de papel couché, chiquérrima, que fica em cima das mesas, assim, de escritório chique, a gente chega e fala, nossa, o empresário lá, contando a sua história, uma fotão, o legado e a história da sua empresa, por onde você passou, dentro dessa revista. E os empresários que estiverem dentro dessa revista, eles vão poder estar dentro da Bienal Internacional do Livro esse ano. No lançamento, no dia da Bienal, estarem dentro do stand da Editora Anjo, sendo premiados por estarem nessa revista, que é uma revista de propósito, ou seja, que fala do além do lucro, que fala de empresários com legado, de empresários com propósito, de empresários preocupados com o social, ou de uma trajetória muito além do lucro, de uma trajetória que vai trazer sustentabilidade, de uma trajetória que vai trazer auxílio aos vulneráveis, ou não para a parte filantropa, mas para a parte de contar a sua história mesmo, a sua trajetória para chegar onde você chegou nessa revista, na Bienal Internacional do Livro, e dizer por onde você passou, como você fez, e principalmente a base da pirâmide, quem você é. Porque os outros empresários vão poder se inspirar em você e falar, cara, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, assim, eu queria abrir para vocês, me sigam na rede social, eu vou colocar aqui de novo, ó, quem não anotou, dá print aí e anota, e me segue nas redes sociais. Quem se interessar, vem falar comigo, porque como eu sou embaixadora desse projeto Mulheres Extraordinárias, que é um outro projeto diferente, mas da mesma editora, eles me abriram essa oportunidade. Eles falaram, Carol, você tem alguma palestra essa semana? Eu falei, tenho 2 webinars. Então faz o seguinte, eu deixo você convidar, porque só entra convidado VIP, tá fechando pra caramba. Nós acabamos de abrir, mas já está entrando um monte de gente em contato com a editora, e ela falou, Carol, vai fechar muito rápido essa revista, porque todo mundo que tem uma história de empreendedorismo, de sucesso, um bragana, quer estar dentro da Bienal, quer contar essa história, quer estar com esse livro debaixo do braço para entrar numa reunião, deixar ele em cima da mesa, e o cliente falar, opa, o que é isso aqui? Um valor agregado gigantesco. Então, assim, eu quero dar essa oportunidade para vocês que estão aqui e para os gravados, tá?
Então, Ari, se você puder depois colocar, deixa o meu contato lá no gravado, para eles poderem ter, porque eu acho que é uma oportunidade única vocês estarem contando a história de vocês, deixar esse legado não só para a empresa, para os funcionários terem acesso, porque isso também é uma parte muito importante, porque depois da Bienal, a Bienal é só um momento gigantesco, que é o Oscar do escritor, imagina, você virar e contar essa história pela primeira vez, ainda virar escritor, ainda ser premiado numa Bienal, é uma oportunidade única, por isso que eu quis trazer, tá? E você vai estar com essa revista. E, É muito Carol, legal, Ari, é muito legal. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu aderi, porque quando eu fiquei sabendo do projeto, eu aderi na hora. Eu estou na Lei do Lucro, eu vou contar a história da minha empresa. E só empresários VIPs e convidados por nós, embaixadoras, é que vão poder entrar. Então, se vocês quiserem saber mais, me chama que eu explico e eu coloco vocês com a editora, em contato com a editora-chefe para vocês terem essa oportunidade, viu? De mostrar quem vocês são. Ô, maravilhoso. Carol, Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Meu nome é Ângela. oi, Angela. Entrou em contato comigo uma pessoa que também chama Ângela. Ângela Puxa. Rossi, meu sobrenome também é Ângela Rossi, é Rossi, e fez um convite dessa revista Ângel. Será que é a Ângela. mesma? É? Essa é Além do Lucro, se chama. Além do Lucro. Ah, tá. Essa é uma revista. Pelo que eu entendi, é uma É, revista. Então, entrar em contato comigo depois, você me manda e eu te digo se é a mesma ou não. Porque, assim, esse aqui é um projeto pioneiro, tá? Eles estão fazendo, e assim, eles estão já trazendo para dentro da Bienal, porque o projeto Mulheres Extraordinárias, que é o livro que eu já escrevi pela quarta vez, esse livro, deu essa possibilidade para a editora Anjo de estar na Bienal. E aí eles falaram, não, nós vamos dar essa possibilidade para os empresários, porque imagina uma visibilidade dessa, uma captação de lead dessa, um networking de mais de 660 mil pessoas, mais de 4 milhões de mídia impressa, um negócio assim, fora da casinha, né? Eu Então, sei de uma entrevista para a revista Isto É, e então depois disso o pessoal começou a fazer contato. Não sei se é através disso, acredito que sim. sem Ah, dúvida, ô, sem dúvida. Ângela, já aproveita e fala com a Carol depois, para saber, quem sabe. Carol, a Ângela, ela tem. Quantos anos tem a sua empresa, Ângela? 41 anos. 41 Uau. anos, uma empresa de planejados, assim, atendimento premium, enfim, Brasil inteiro, já está chegando em tudo que é lugar, né, Ângela? Nossa, tem tudo a ver com o negócio dela, inclusive, isso, né? Então, não, e Na ela, minha ela visão. tem uma história incrível que ela falou na mesa, eu nem sabia, assim, ela chegou, né, Ângela, numa dívida absurda e recuperou tudo com inteligência emocional. Foi É dela que eu mesmo. estava na mesa conversando. Foi E mesmo. não é? Uau. E reergueu o negócio assim, e hoje é sucesso. Enfim, mas conversem, se conectem. Eu falo que o importante é isso, essa conexão, É a oportunidades. gente se ajudar. É isso que eu vim fazer aqui, Exatamente. ajudar vocês, Sim. e é isso, dar oportunidade mesmo. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, gente? Foi Ai, incrível. Prazer obrigada, enorme. obrigada. E hoje só teve mulher de peso aqui também, muito importante. Jesus Cristo. Obrigada, Ellen. E depois a mulherada também, eu vou passar o webinar gravado amanhã, para quem não pôde assistir. Mas muito Isso. feliz com vocês. Obrigada, Tati. Obrigada a todo mundo. Desejo Obrigada uma a ótima todos. noite a todas. Carol, foi sensacional. Não tenho nem o que falar. Eu vou ter que gravar um vídeo agora falando que realmente. Deixa eu tirar uma fotinha aqui de todas. Tira. Ai, que lindinhas. Vamos lá. Ó, tô vendo até alunos meus aqui. Que felicidade, Ai, que viu? legal, Ai, que que legal. linda! Ê! Tira uma fotinho, ó. Quem mais que vai aparecer na fotinho? Eu tô aqui, ó. Mas, ó, muito boa Ah, noite a todas, mulheres. E conteúdo sempre, eu falo que a gente está em aprendizado contínuo. Não é porque a gente está empreendendo que a gente tem que, né, acha que sabe tudo, nunca. O pelo aprendizado contrário. ele é eterno, eterno. E inteligência emocional, comportamentos que a gente pode, enfim, aprender um pouquinho mais para controlar eles, né? Porque emocionalmente a gente fica abalado assim, como a Ellen trouxe o caso de colaborador. Gente, eu tô com um problema enorme também, um colaborador, aquelas coisas assim, né? Mas a gente está aqui, Mas é isso. respira e leva adiante, gente, é isso, né? Tudo vai acontecer tendo empresa e a gente ter resiliência para tocar todo dia o negócio de uma forma sábia, né? Obrigada, Carol. Boa noite, Um mulheres. Boa prazer noite, em contribuir com Tati. vocês Obrigada, todos. Carol. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Obrigada. Prazer em noite. vê-los, Tchau. viu? Prazer. Prazer. Tchau, tchau. Tchau.